Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 1 ao versículo 6 do capítulo 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região nas imediações do Rio Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Oremos. Pai querido, fala no nosso coração através da Tua palavra, ilumina a nossa mente, para que a gente entenda o que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Nosso último domingo de Advento, nós refletimos nas Escrituras, buscando nelas uma resposta para a experiência humana daquilo que os franceses chamam de dépaysement. Essa mudança de cenário estranho, que de uma hora para outra muda, e mudando o cenário, muda quem nós somos. No primeiro domingo de Advento, meditamos sobre esta passagem, mostrando os desafios de perceber Deus mudando quem nós somos, mudando também o lugar onde estamos. Nós vamos, de certa forma, continuar a mesma reflexão, lembrando que o Evangelho de Lucas é um dos evangelhos mais densos do ponto de vista teológico. A riqueza teológica de todos os evangelhos em Lucas é uma coisa extraordinária. De todos os evangelistas, ele é quem anda com Paulo, não é para menos. E reverbera a teologia paulina também em sua maneira de contar história. Não só porque ele é detalhista enquanto um historiador, que às vezes, do jeito que a gente vê, como a gente leu a passagem de hoje, facilmente a gente poderia encontrar recursos típicos de um Tucídides, por exemplo, um historiador importantíssimo da Grécia Antiga. Alguém que está fazendo um trabalho investigativo importantíssimo, mas ao mesmo tempo está comunicando uma mensagem teológica para a igreja. Não dá para ler Lucas sem pensar Lucas como o Gênesis da igreja neotestamentária. Se o povo de Deus no deserto tinha Gênesis, o povo de Deus, que é a igreja em Cristo Jesus, tem Lucas, seu Gênesis. Por exemplo, o texto que nós acabamos de ler nos prepara para a Gênesis do povo de Deus, para a Gênesis da mudança cósmica que Deus vai estabelecer no mundo a partir do início do ministério de Jesus em Caná da Galileia. Em outras palavras, é como se nós estivéssemos no texto que antecede Gênesis 1, 2 e 3. O Gênesis 1, que é a criação do cosmos, a criação do mundo, está dada no momento em que vemos a voz divina
dizendo no texto: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Depois de ter criado o mundo, depois de ter ordenado as coisas, de ter organizado o mundo e ter enchido o mundo de estrelas, peixes, agora também organiza um jardim e enche esse jardim com o homem e a mulher. É a cena da criação sendo repetida no capítulo 3 de Lucas, no batismo de Jesus. O batismo de Jesus não é como o batismo dos nossos irmãos que hoje vão descer as águas. Nenhum batismo pode ser comparado ao batismo de Jesus. Jesus não foi batizado para a remissão de pecados. Jesus não foi batizado porque ele precisava se arrepender dos pecados e crer. O batismo de Jesus é o Gênesis 1. É a criação de Deus, é a presença do Pai, do Filho e do Espírito diante do último Adão, daquele Adão que vai obedecer, daquele Adão que vai ser contrastado com o verdadeiro e último Adão, que no capítulo 4 de Lucas vai passar pelo estado probatório, como nosso pai passou num jardim de delícias, mas ele num deserto, como está no capítulo 4. E depois do capítulo 4, a partir do versículo 14, inicia-se o ministério de Jesus. Inicia-se, portanto, a missão de Jesus como ministro de Deus da salvação do seu povo. E do versículo 14 do capítulo 4 em diante, vemos Jesus em oração, em luta contra Satanás e ao mesmo tempo pregando, fazendo milagres e mostrando sinais de que ele é aquele que veio enviado do Pai para salvar o perdido. O texto que nós lemos hoje, ele antecede esse momento de virada, esse momento que prepara o cenário para a vinda de Jesus, mas não somente a vinda de Jesus como já se viu, como aquele que nasceu, mas a vinda de Jesus como aquele que há de vir para salvar o povo do seu pecado, do seu opróbrio. Eu havia dito que Lucas é o nosso Gênesis, nosso livro de Gênesis, por uma razão muito bonita, especialmente porque esse capítulo que nós acabamos de ler, ele nos oferece uma reflexão muito semelhante à reflexão que o povo de Deus se fez quando se perguntou, quando estava no Egito, por que viemos parar aqui? Porque o nosso cenário mudou, porque estamos agora neste lugar, e porque de livres nos tornamos agora escravos. Muito tempo se passa, e o texto que nós vamos ler mostra exatamente a mesma condição de alguém que, quando lê essa passagem, se pergunta: como viemos parar aqui? Você já viu isso em algum lugar, não é? E você percebeu que isso a gente só descobre na última temporada das nossas exposições em Gênesis, que revela o grande propósito autoral do livro de Gênesis, em responder essa pergunta ao povo que agora está no Egito: como viemos parar aqui? Como? Nós tínhamos uma terra prometida e agora estamos aqui, no Egito, nas circunstâncias em que estamos. E o que Deus vai fazer com esse povo? Vai tirar do Egito e vai colocar no deserto. E o que ele vai fazer no deserto? Tem um livro do Moody muito famoso, ele dizia o seguinte, sobre os 40 anos de Moisés. Moisés passou 40 anos no Egito pensando que ele era alguém, ia ser o futuro faraó, um futuro governante, para depois descobrir, nos próximos 40 anos da sua vida, no deserto do Midian, que ele era um ninguém, que ele já não era mais, não ia ser mais faraó, não ia ser mais ninguém que ele achava que seria tão importante. Agora ele é apenas um pastor e vive na dependência do seu sogro, 40 anos assim, pensando ser um ninguém, para depois de passados esses 80 anos, passar mais 40 anos, os últimos 40 anos da sua vida,
para descobrir o que Deus faz com ninguém. Nesses 40 anos em que Moisés está descobrindo o que ele era e não foi, o que agora ele é e não tem de ser, mas o Deus que revela agora o que ele precisa ser e não consegue, porque tem medo, porque acha que não vai conseguir, porque não tem consciência de si o suficiente para dizer sim ao chamado de Deus, sim à vontade de Deus. Deus trabalha com Moisés com os mesmos critérios com os quais ele vai trabalhar também com o povo. Este povo não está preparado para entrar na terra prometida. Do jeito que esse povo está, eles não vão desfrutar da terra prometida. Eles precisam de um preparo. Sem preparo, a terra prometida não é vislumbrada, não é reconhecida. Eu tenho para mim, meus irmãos, que a gente precisa ser preparado para enxergar a flor na semente, ser preparado para ver a riqueza do Senhor em vasos de barro, sermos preparados para enxergar o céu nas trevas, ser preparados para enxergar a mão gloriosa de Deus nos salvando na hora em que estamos passando por humilhação, provações e tentações. Enquanto não somos preparados, vemos apenas trevas, tentações, humilhação, destruição. Não conseguimos ver nada a não ser vasos de barro e apenas sementes. Precisamos ser preparados para enxergar além das provações, além dos sofrimentos e além do trabalho necessário de Deus nesse material tão rude que é o nosso coração. É sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Do quanto nós precisamos ser preparados, do quanto nós precisamos de ordem, como a gente precisa ser aplanado, como a gente precisa ser retificado, no sentido da retidão mesmo, no sentido de ser colocado numa reta, de ser desgastado o suficiente nos momentos em que a gente parece transparecer grosserias, e a gente precisa ser de certa forma talhado, a gente precisa ser de certa forma cultivado, a gente precisa ser de certa forma podado, a gente precisa ser de certa forma planeado, a gente precisa ser preparado. O sermão do Advento é um sermão sempre de preparo, um sermão que nos chama, nos convida a prepararmos. Já parou para imaginar como a gente se prepara para um monte de coisas nessa vida? E tem gente que gosta só de se preparar para o caos, né? Eu nunca me esqueço, meus irmãos, o que eu comprei de papel higiênico antes do Covid não foi brincadeira. Um amigo meu lá da editora disse assim: Jonas, vai acabar papel higiênico, já não tem papel higiênico na Venezuela, não vai ter papel higiênico aqui no Brasil também. Eu falei, vou comprar também, está em promoção. Aí a Ju me vê chegando com um monte de papel higiênico. Filha, vai acabar. Eu estou brincando, tá, gente? Mas teve papel higiênico em casa, bastante. Só para dizer que às vezes a gente, quando vê catástrofes, o que a gente faz? Se prepara! Você está vendo que vai chegar um bandido na sua casa, o que você vai fazer? Nossa, vou dar boas-vindas para ele. Quem vai fazer a cerimônia de abertura para ele poder entrar na minha casa com boas-vindas? Não, você vai se preparar. Se alguém chega dizendo que vai entrar na sua casa e vai fazer mal para seus filhos, o que você vai fazer, pai? Vai ficar quietinho? Não, senhor. Você foi chamado para defender sua família, vai proteger, vai botar trincheira ali, vai guardar sua casa, vai se preparar. Pior para ele se entrar na minha casa, não entra aqui dentro, porque você vai se preparar, tá certo? Então você se prepara. Ninguém pensa duas vezes em se preparar para o dia mau, mas ninguém pensa em se preparar para a vinda do Senhor, para um dia bom. A nossa dificuldade não está em se preparar para o mal.
a nossa dificuldade está em preparar o nosso coração para a festa. Você já viu como isso é gostoso também? Em coisas pequenas? Por exemplo, lá em casa, a mania em tempos de Natal é a árvore de Natal. E a árvore de Natal em casa é gigante. A casa é desse tamanho, mas a árvore de Natal é gigante. Não tem jeito, e é uma tradição, tem de colocar. E as crianças ficam reunidas e faz aquilo. Está todo mundo se preparando. Não é gostoso isso? Daqui a pouco a gente está se preparando para a ceia, não é isso? E aí todo mundo começa a preparar. Não é gostoso preparar para receber as pessoas? Veja como a gente até fala: uau, gosto do final do ano por causa do espírito natalino. Olha o pagão falando. O espírito natalino, porque as pessoas ficam mais litúrgicas, não é? Elas ficam mais, não é, preocupadas com o preparo das coisas, aí vem aquela coisa mais bem preparada e etc. A gente sabe se preparar para a felicidade. A gente sabe também se preparar para dias bons, alegres e felizes. Mas será que a gente sabe se preparar para a vinda do Senhor? Como a gente se prepara para a noite de Natal? O sermão de hoje é para responder essa pergunta. E para responder essa pergunta, a passagem que nós acabamos de ler, que é muito significativa, porque prepara a gente para o grande Gênesis de Lucas, nos oferece 3 movimentos. Primeiro movimento, versículo 1 a 2, o contexto da pregação de João Batista. Versículos 1 e 2. Versículo 3 é o segundo movimento, que é o conteúdo da pregação de João Batista. O terceiro e último movimento, versículos 4 a 6, é a base bíblica da pregação de João Batista. Então, nosso sermão está dividido em 3 movimentos. Primeiro movimento, o contexto da pregação de João Batista, versículos 1 e 2. Segundo movimento do nosso sermão é o conteúdo do sermão, da pregação de João Batista, versículo 3. E por fim, a base bíblica da pregação de João Batista, versículos 4 a 6. Comecemos com a primeira parte, o contexto da pregação de João Batista. Quase o primeiro versículo inteiro, né? Aliás, o versículo 1 inteiro, ele é um versículo historiográfico, geográfico, teológico e político. Tudo isso ao mesmo tempo. Ele fez exatamente como historiadores fazem. Naquela época, quando querem determinar um ponto histórico que deve ser considerado, que parte do geral para o particular, tá certo? Parte do geral para o particular. O geral é o Império Romano, Roma, e todas as terras que Roma possui. E o nome, a autoridade, o governante mais importante é justamente aquele que abre a série no 15º ano do reinado de Tibério César. Então nós temos o Império Romano sob o governo de Tibério César. Na sequência, ele sai do Império Romano e vai para Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos é um representante de Tibério César que governa a Judéia, a região da Judéia. Da região da Judéia, passa-se a uma região menor, que é a região da Galileia de um lado, a região da Itureia e Traconites do outro, e do outro a Abilene. 3 regiões muito parecidas, e que estão distribuídas entre 3 irmãos, não é? Os chamados herodianos. Veja, agora eu vou pedir para você prestar atenção aqui, para você usar a sua imaginação. Agora preciso que você use a sua imaginação. Imagine um monte gigante, sabe, muito parecido com o Everest. A ponta dele você vê neve ali em cima, sabe, lá de cima. De lá de cima corre um rio. Esse monte fica no Líbano e esse rio se chama Rio Jordão. É um filetinho que vai correndo de lá de cima. Vai correndo, 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 e ele vai parar no mar da Galileia.
exatamente no mar da Galileia. Entre o mar da Galileia e esse monte, está de um lado Galileia, não só o mar da Galileia, mas Galileia, que você já sabe é governada por quem? Herodes. Desse lado aqui Galileia. Aqui em cima, dois territórios, antes de chegar no mar da Galileia, mais em cima, mais acima, governados pelo irmão dele, chamado Filipe, que é Itureia e Traconites. E mais abaixo, desse lado de cá, Abilene, que é governada por Lisânias. Tudo aqui a gente vê um movimento de tomada de espaço, de tomada de lugar. Judeia, todo o ministério de Jesus está se dando aqui. E ele está mapeando no lugar por onde Jesus vai passar, todos esses governantes. Estão todos eles ali, dados. O curioso é que não termina com os governantes. Termina com uma geração de sacerdotes. É um período. Não significa que tem dois sacerdotes, sumos sacerdotes ao mesmo tempo, mas um período em que estes dois sumos sacerdotes, que são conhecidos pela maneira corrupta com a qual eles conduziram a religiosidade, chamados de Anás e Caifás, eles também dirigiam todos os movimentos religiosos dos judeus que viviam sob o governo romano. Então, onde nós estamos? Que lugar é esse? Esse lugar, se você não sabe, mais para cá, para a pontinha aqui, da Galileia, mais assim por baixo, assim, tem a Margedon. Os irmãos ficam até mais... Eu gostei, Jonas, a Margedon, vai ter guerra, aquela coisa toda, já fica mais animado. Isso é só quando estiver estudando Apocalipse, aí a gente fala um pouquinho disso. Mas é aqui que fica essa região, mas é ali onde fica um tal de Monte Carmelo. Já ouviu falar desse Monte Carmelo? Monte Carmelo foi o monte em que um profeta chamado Elias, ele fez um monte de coisas extraordinárias, não é? Fogo caiu do céu, não é? Os profetas de Baal foram consumidos, mas ele recebe a notícia de uma mulher chamada Jezabel, que disse para ele: olha, vou matar você. Ele fica morrendo de medo. Sabe o que ele faz? Ele pega o caminho do Rio Jordão, que passa pela Galileia, sai do mar da Galileia e vai descendo. Ele pega um deserto enorme ali, que é o mesmo deserto por onde João Batista passa. É o deserto por onde ele vai caminhar. Ele vai passar por Qumran, vai chegar no Mar Morto, que está aqui. O Mar Morto recebe as águas do Rio Jordão, mas o Mar Morto não devolve para nada. Aquele mar fica ali como retendo as coisas todas, está tudo retido ali. E ele vai mais abaixo. Por quê? Lá embaixo, se ele for descendo depois do Mar Morto, ele vai dar lá no Mar Vermelho, perto de um outro monte chamado Monte Horebe, que é o monte do Senhor. Ele vai passar 40 dias para atravessar de um monte a outro, para quando chegar no monte, no fundo da caverna, depois que Deus, no meio do caminho, viu que ele estava cansado, estava fugindo, não ia aguentar, disse assim: meu filho, você está fugindo de mim, vou te dar uma bênção aqui, vou te dar uma comidinha para você reforçar seus músculos aí, reforçar sua energia, para você conseguir fugir de mim até o final. Aí ele vai, come o alimento do Senhor, porque até para fugir a gente precisa da graça de Deus, né? Para fugir de Deus você não consegue nem fugir sozinho. Você é tão estúpido que até de Deus você precisa para fugir dele, e ele te ajuda a fugir. Só que às vezes ele alimenta, às vezes ele manda um grande peixe. Os métodos de Deus são bem variados. A depender do profeta, ele engole. A depender do profeta, ele alimenta. Isso depende da maneira como você vai conduzindo o seu caminho, mas ele vai se preparando nesse deserto para chegar no Monte Horebe. Quando ele chega no Monte Horebe e ele para no meio de uma caverna e é o último fim da linha, não tem mais para onde ele ir, Deus aparece e diz para ele: volta, 40 dias. Eu fico pensando, meu Deus, era só chegar para Elias lá no início da jornada e dizer: Elias, fica, porque tem um monte de gente que não se dobrou a Baal. Mas Deus permite o sujeito mudar de geografia. E não tinha jegue não, era no pezão, ele foi no pezão, certo? Foi uma caminhada pesada, deserto árido, calor enorme, denso, até chegar no Monte Horebe, para ouvir Deus dizer: volta, porque você não está sozinho. Você acha que você está sozinho, mas tem um monte que não se curvou diante de Baal. Volta, e ele tem que voltar.
todo o caminho de volta. Eu fico sempre me perguntando, mas por que Deus põe a gente em situações desérticas assim? Por que Ele já não nos ensina antes? Por que Ele precisa botar o povo no deserto para preparar o povo para entrar na terra prometida? Porque para dizer para Elias que ele precisa permanecer firme, ele tem de fazer uma jornada tão longa, mudar o território, mudar toda a topografia. Ele vai ver um outro monte, um outro universo, é um mundo completamente diferente. Para ele ouvir a voz de Deus, ter uma experiência diferente com Deus e voltar um outro homem. Porque Deus coloca em nossa vida desertos. E os desertos, eles são complicados da gente explicar, porque eles não são apenas geográficos, eles envolvem também uma política. João Batista, por exemplo, ele sabe de toda essa trama do Império Romano, sabe que os herodianos são corruptores da cultura judaica, e sabe que a religião judaica naquele contexto está suscetível a essas corruptelas. Ele está vivendo num ambiente complexo. Se você correr rapidamente os seus olhos para o final do capítulo 3, quando você vê ali o versículo 19 em diante, depois de ele dizer que anunciava o evangelho ao povo, Lucas diz: mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou a todas as outras ainda esta: mandou prender João. Então João, ele estava inserido num contexto de tensão política, tensão religiosa, e numa geografia que não era favorável. Tanto é que João, ele está neste momento mais no deserto, muito mais nessa parte que vai, você viu, né? Você lembra, né? Desce lá do monte, você chega no mar da Galileia, aí está aqui o reinado desses caras todos os herodianos aqui. Depois do mar da Galileia vem o Rio Jordão, que é onde Jesus foi batizado, onde João batiza, que é no deserto, a caminho do Mar Morto. É ali que ele vai fazer toda a sua obra de proclamação. Minha pergunta é: o que as pessoas estavam fazendo ali? Por que elas não estão na Galileia? Por que o povo todo não está nesses ambientes? Por que o povo está perambulando pelo deserto? O texto que nós acabamos de ler, sobretudo nessa primeira parte, nos revela que neste cenário improvável, é o cenário do versículo 2, em que a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, e você já sabe a história de Zacarias. Zacarias é um sumo sacerdote que faltou a confiança que sobrava, não é? Em outras pessoas que creram na vinda do Messias. Ele, que é filho, vai agora ser, pela palavra de Deus que vem até ele, um pregador no deserto. Aí você fala: pô, mas o que ele vai fazer no deserto? Como que ele vai a palavra do Senhor no deserto? Porque as pessoas estavam lá. A pergunta é: o que elas estavam fazendo no deserto? A gente sabe porque muitos dos textos que a gente estuda hoje do Novo Testamento, a gente sabe por causa da comunidade de Qumran, uma comunidade que ficava ali no pezinho do Mar Morto, justamente naquele ambiente. Havia uma população habitando o deserto, havia uma população que estava, de certa forma, fugindo daquelas opressões que todas aquelas regiões estavam representando, tanto do ponto de vista político, como do ponto de vista religioso. Mas foi nesse contexto que a palavra de Deus veio a João Batista. Talvez você olhe para o seu contexto agora e diga assim: Jonas, eu estou num deserto. A minha pergunta para você nessa manhã não é se é deserto mesmo que você está passando. A minha pergunta é: o que você está fazendo no deserto? Porque as pessoas simplesmente podem ir para o deserto para fugir. Elias fugiu. Elias simplesmente está indo embora.
Ele não está fazendo do deserto um modo de se preparar. Pelo contrário, ele está passando pelo deserto porque está fugindo de Deus e fugindo ao mesmo tempo do pavor que ele tinha dos homens. Quantos e quantos de nós não tomamos decisões precipitadas em nossas vidas porque tememos homens, tememos o poder dos homens, tememos o que Herodes pode fazer, tememos o que Filipe pode fazer, tememos o que Pilatos pode fazer, tememos o que Tibérios pode fazer. Então tememos as notícias que chegam até nós e que são alarmantes, mostram que as coisas vão piorar, que as coisas não vão melhorar, que isso vai de mal a pior. A maior parte das nossas reflexões em momentos assim sempre são movimentos de fuga. Vou embora, vou sair daqui, não vou ficar nesse movimento, não vou ficar nessa situação. O curioso é que a palavra de Deus, ela surge no momento da tensão. Então o contexto da pregação de João Batista não era um contexto de um auditório super ávido num domingo às 10h30 da manhã para ouvir um sermão de João Batista. O contexto de João Batista era um contexto de tensão, em que o próprio João Batista estava correndo risco ao pregar, ao ensinar. Então o contexto não era um contexto agradável, não era um contexto confortável, nem para João Batista, nem para as pessoas que estavam ali querendo ouvir a pregação de João Batista. Portanto, o contexto da pregação não pode ser confortável. Eu fico preocupado com as pessoas que hoje buscam pregações confortáveis, pessoas que não se sentem de alguma forma incomodadas com a pregação, pessoas que parece que querem entrar na igreja, ouvir uma pregaçãozinha ali, né? 3 pontinhos, mas sem muita, faz uma gracinha ali, nada muito assim, só e que eu possa entender. Meu filho, você lê a Bíblia e não entende, porque senão eu vou achar que você não lê a Bíblia. Quem aqui não lê a Bíblia e diz assim: Senhor, eu não estou entendendo isso? Quem aqui lê a Bíblia e diz assim: entendi tudo, está claro para mim? Não, você vai lendo a Bíblia e você vai lutando com ela. Tem coisas que você não entende, tem coisas que você não aceita, tem coisa que você engole seco, né? Tá difícil engolir isso aqui, engole. E aí você, tá certo, tá na palavra, vou em frente. Não entendi, um dia vou entender. Espero que um dia eu possa entender. A gente fica naquele embate do tipo Jó, tentando entender, tentando compreender, faz parte. Aí o sujeito quer ouvir uma pregação livre, leve e solta. Não, a pregação, o contexto da pregação tem de ser um contexto que vai se importunar. Se vai deixar a gente preocupado, o que vai deixar os presbíteros dessa igreja preocupada, são pregações que não nos tiram daquela zona em que a gente quer encontrar aquela possibilidade de não ter de fazer nada, de não ter de me preparar, de não ter de lidar com situações que eu sou responsável, eu tenho que fazer. Ainda mais numa igreja reformada, que a graça parece que faz tudo. O sujeito, não, eu sou de uma igreja reformada, Deus fez tudo. Então o sujeito nem se prepara para ir para o culto, não tem mais preparo nenhum, porque ele já coloca a graça de um jeito tão barato, de um jeito tão gratuito, que ele não percebe a necessidade da responsabilidade com a soberania divina. Ele não consegue perceber a necessidade da preparação com a providência divina, que essas duas coisas não estão em uma situação de contradição, mas de tensão. Eu me preparo, mas a providência também está agindo. A pessoa não consegue pensar as coisas dessa forma, então ela vai entregar tudo, não se prepara, deixa tudo nas mãos de Deus, porque afinal de contas é a providência divina. Meu filho, se você deixar isso, falando para os jovens, se você confiar na providência divina, você vai morrer solteiro. Essa iniciativa é sua, garotão.
não é da mocinha da igreja, é sua, é você. Você faz suas escolhas, são escolhas responsáveis, com critérios bíblicos que Deus te deu. Mas essas decisões, essas escolhas são responsáveis, são tuas. Por isso que a gente vive dizendo, não é? Tudo que a gente faz e dá certo foi obra de Deus, providência divina. Tudo que a gente faz e dá errado foi escolha nossa. Ótimo, é assim que tem que ser, responsabilidade nossa. Porque é responsabilidade nossa, sim. Adão não foi uma marionete nas mãos de Deus. Você não é uma marionete nas mãos de Deus. Então, a graça de Deus nos alcançou, sim. Fomos salvos pela graça, sim. Isso não é de obras, isso vem de Deus e é para a glória de Deus. Mas isso não significa que estamos livres de nos preparar para ver a salvação do Senhor. Eu vou parar por aqui, senão eu vou adiantar a conclusão do sermão. Segundo tópico, já sabemos que esse é o contexto. Então qual é o conteúdo da pregação de João Batista para um contexto desconfortável? De paixão. Qual é o conteúdo da pregação quando estamos em um cenário contrário, não esperado, estranho, diferente? As coisas estão diferentes, as coisas não estão no mesmo lugar, as xícaras não são mais as mesmas. Está entendendo o que eu estou dizendo? Qual é o conteúdo? Versículo 3. Ele percorreu toda a região nas imediações do Rio Jordão. Então, se é na imediação do Rio Jordão, você pensa lá, o Rio Jordão está cortando tudo aqui até o Mar Morto. A Galileia está para cá, a região da Judéia está para cá, Jerusalém está para cá. Aqui você vai ver todas aquelas regiões dos outros herodianos. Ele não está indo nesses territórios. Ele está indo nessa linha reta do Rio Jordão. Depois abre o mapa da sua Bíblia e veja. Ele está nas imediações do Rio Jordão. E o que ele vai fazer? Vai pregar batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Meus irmãos, ele não está indo até pecadores nas grandes cidades. Ele está chamando pecadores para o deserto, para se prepararem para a vinda do Senhor. O batismo de João é um batismo diferente do batismo que nós vamos ver hoje. O batismo de hoje é um batismo pós-Cristo. O batismo de João Batista é um batismo pré-Cristo. Esse batismo é o batismo que olha no retrovisor e que vê a obra de Jesus no retrovisor. Este batismo de João Batista, ele está olhando para frente, ele está olhando o perdão que vai receber, está olhando a salvação que há de vir, está vendo a obra maravilhosa que Deus vai fazer, mas não consegue enxergar. E por que não consegue enxergar? Quando você desce o Jordão, você desce a 500 metros abaixo do nível do mar. E o que você vê ao lado do Rio Jordão? Montanhas do lado de cá, e montanhas do lado de cá, e montanhas à sua frente. Só. Deserto é isso. Você só vê montanhas, e montanhas áridas, com cavernas, e só pedra, 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 pedra e pedra. E aquele filete de rio que vai cortando tudo aquilo ali. O que eles estão vendo? Nada, só montes, pedregulhos. Você não entendeu ainda? Se Deus te colocou no deserto, é justamente para você não ver agora aquilo que você um dia há de ver. O deserto te joga para trás e não para frente. O deserto não é para você olhar para trás. O deserto é o meio que Deus usa para você olhar para frente. João Batista está pregando no deserto, para que no deserto o povo possa ter um futuro, para que o deserto seja o ponto ideal para você ver o que Deus vai fazer.
Se você não estiver no deserto, você não vai ver, você não vai poder apreciar o que vem de lá. Você não vai conseguir perceber o que Deus vai fazer. O deserto é o meio pelo qual Deus nos chama, em primeiro lugar, para ver. Para ver. Veja a pregação de João Batista, em que consistia? O conteúdo é um só: batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Ele não está dizendo que as pessoas eram batizadas e eram perdoadas dos seus pecados no momento que eram batizadas. Esse para a remissão de pecados é o telos, é o do fim. Ele está batizando agora para aquele fim, aquele alvo que vocês vão chegar. O perdão virá e vocês precisam se preparar para isso. E qual é o primeiro passo para se preparar para a vinda do Senhor? O batismo. Essa era a pregação de João Batista. O povo de Deus não pode ver a salvação sem preparo. E a gente vai para o terceiro e último ponto para responder essa pergunta. Porque o deserto não te salva. O deserto não é o meio de Deus te salvar. Deus não te salva para o deserto. Deus não está te preparando para o deserto. O deserto não é a linha de chegada. O deserto não é o lugar onde Deus quer te colocar. O deserto não é o lugar onde você vai viver e morar e fazer sua vida no futuro. O deserto não é o fim, não é o escatom da igreja. O deserto não é o meio pelo qual Deus salva o povo, mas o deserto é o meio pelo qual Deus dá à igreja a possibilidade de ela ver a salvação do Senhor. Desertos não nos salvam, desertos apenas modelam, os desertos apenas abrem nossos olhos para a gente ver a salvação do Senhor. O deserto não é para você ver a obra de Deus realizada na sua vida. O deserto é o lugar que Deus quer te mostrar o que Ele é capaz de fazer com ninguém, que um dia achava que era alguém, e que agora acha que é um Zé Ninguém, e ali Ele vai trabalhar para mostrar para este que um dia achava que era alguém e agora é um Zé Ninguém, o que Ele faz. Observe o terceiro e último ponto. A base bíblica da pregação de João Batista é as Escrituras. Ele não vai pregar uma mensagem que ele inventou, ele não vai anunciar uma palavra que ele criou, ele não vai recorrer à sua própria criatividade, mas ele vai recorrer às Escrituras. E ao recorrer às Escrituras, no livro de Isaías, João Batista vai se identificar, não pelo seu nome, mas vai se identificar como uma voz que clama no deserto. E qual é o clamor de João Batista no deserto, que deve ecoar em nossos corações hoje, nesta manhã? Primeiro, ensino. E que ensino é este? Preparem o caminho do Senhor. E o que é preparar o caminho do Senhor? É a mesma coisa que endireitar as suas veredas. É um paralelismo sinonímico. Ele está dizendo as mesmas coisas. Assim como resistir ao diabo é obedecer a Deus. Preparar o caminho do Senhor é endireitar as nossas veredas. João Batista não está dizendo que você tem de endireitar as suas veredas, porque senão você não vai ser salvo. Desertos não salvam. Ele não está dizendo para nenhum de nós aqui, como para o seu público do deserto:
que endireitar as veredas é um meio de salvação. Não! Mas por que precisamos preparar o caminho do Senhor? Por que precisamos endireitar nossa vida? Porque senão não enxergaremos a salvação de Deus em nossa vida. Não veremos a salvação do Senhor, não contemplaremos a obra da salvação do Senhor. Não estamos falando de salvação, estamos falando de contemplar a salvação, de apreciar a salvação de Deus nas nossas vidas. Quando foi a última vez que você contemplou a obra salvífica de Jesus? Eu não estou falando da salvação, Ele já te salvou. Eu estou te perguntando, qual foi a última vez que você se encantou com a salvação que veio de Deus? Preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas ao ensino. E como todo profeta, não existe ensino sem imagem. E aí vem a imagem. Todos os vales serão aterrados. Como é que eu vou ver o que está para além do Líbano? Como eu vou ver o que está além das montanhas? Preciso aterrar. Eu só consigo ver pedra, eu só consigo ver terra. É preciso aterrar todas as coisas. Todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos, e são tortuosos, meus irmãos, acreditem. Os caminhos tortuosos serão retificados, para não ter que andar tanto como Elias andou do Carmelo até Horebe. Caminhos retos, retificados, estradas irregulares, elas serão aplanadas. Tudo isso é uma obra que nos traz a imaginação do que Deus está fazendo no meio do deserto, para que toda a humanidade possa ver a salvação que vem de Deus. Eu quero orar a Deus nesta manhã, para que Ele aplane nossos cenários, aterre nossas montanhas, para que Ele retifique as estradas tortuosas, para que Ele aplane essa nossa estrada pedregosa e tão desnivelada, que as montanhas todas elas sejam niveladas e não nos ocultem mais a salvação que vem do Senhor. Quero orar a Deus com você nessa manhã, para você que está no deserto, não se apaixonar por Ele. Para você que está no deserto, não se alimentar do deserto, não se acostumar com o deserto, mas observar que o deserto é o meio em que Deus está preparando a salvação que vem dEle. Jonas, como eu posso preparar o caminho do Senhor e endireitar as minhas veredas? Você pode fazer isso. Você sabe como endireitar suas veredas. Você sabe o que não é compatível com a salvação de Deus. Você sabe quais são os sentimentos que você nutre e que não seriam sentimentos condizentes para alguém que foi salvo pela graça e pelo sangue precioso de Jesus. Você sabe as dúvidas que não poderiam atravessar você nessa hora do campeonato, no meio do deserto, uma vez que você foi salvo pela graça e pela fé em Cristo Jesus. Você que está no deserto, minha oração por um lado é para que você não se acostume com o deserto, mas que por outro lado, você rejeite qualquer possibilidade de uma salvação que não venha a partir do deserto. O deserto não vai te salvar, mas sem passar pelo deserto, você não vê a salvação que vem do Senhor. Por isso a nossa relação com o deserto é de amor e ódio.
A gente odeia o deserto. A gente diz assim, não, eu não queria falar com esse irmão. Deus põe você para trabalhar com ele. Ó, que bênção. É o seu deserto, ele tem nome, endereço, número de celular e até igreja. Não queria, Deus vai lá e pronto, você vai conviver, vai tratar você, está tratando você. No momento você só vê inferno, mas o deserto é o meio pelo qual Deus trabalha os nossos olhares, para a gente enxergar além do deserto, para a gente enxergar a salvação do Senhor, para a gente enxergar o que Deus está fazendo. E se eu te perguntasse agora, o que Deus está fazendo em sua casa? Ih, Jonas, não fala disso não. Fala do meu trabalho está mais organizado. Não, eu quero falar da sua casa. Está um deserto lá, né, irmão? Está um deserto, né, irmão? E o que faz agora? Separa? Vou dar uma surra em você. Nada de separar. Deserto é outra coisa. Deserto é o lugar onde você vai mostrar caráter. Caráter. Princípios de salvação, princípio de gente salva, caráter de gente salva, caráter de pessoa que foi alcançada pela graça, que vai lutar contra o pecado sim, que vai resistir às tentações sim, que vai lutar sim, vai gritar, vai pedir, Senhor, tira o deserto, e você vai lutar com o deserto, vai dizer, Senhor, obrigado por esse deserto, porque sem ele eu continuaria arrogante como eu era, mentiroso como eu era, uma farsa como eu sempre fui. Obrigado pelo deserto que me faz descobrir quem eu realmente sou, que mostra que o Senhor não vai permitir que eu permaneça sendo como eu quero ser. O Senhor vai mudar inclusive lugares, cenários, para que eu não permaneça o mesmo, para que eu seja transformado. E essa é a minha oração nessa manhã, para que o deserto seja ao mesmo tempo uma bênção em sua vida, e seja também um espinho na sua carne ao mesmo tempo. Que o deserto seja o lugar que você queira abandonar o mais rápido possível, mas ao mesmo tempo você diga, Senhor, sem Ele não, sem Ele eu não posso, eu preciso dEle, porque eu quero ver o céu antes, eu quero enxergar o céu antes, eu quero enxergar a obra de Deus antes, eu quero ver a salvação de Deus antes, eu quero ver a restauração da minha família antes, eu quero ver a restauração dos meus filhos antes, eu quero ver a restauração das finanças da minha casa antes, mas eu quero ver também a restauração do meu caráter, do caráter da minha família antes, quero ver a obra do Senhor antes, e isso Ele só faz quem está no deserto. Se você não está no deserto, aliás, se você está no deserto, você está na oportunidade para ver antes o que Deus vai fazer. Mas para isso, a gente tem de olhar para a palavra de Deus e preparar o caminho do Senhor. E o sinônimo de preparar o caminho do Senhor é endireita a sua vereda, endireita o seu caminho, endireita seu caminho, volta para Jesus, abandona as velhas práticas, abandona o que desagrada ao Senhor, vai seguir a Jesus segundo a vontade de Jesus. Prepare o caminho do Senhor, endireite a sua vereda. Ah, Jonas, não vai dar. Vai dar sim. Se você fosse um ímpio, eu diria para você que não vai dar. Se você não fosse salvo pela graça de Jesus, eu diria, realmente, você não vai conseguir se endireitar. Mas você é salvo pelo sangue de Jesus. Você pode endireitar sim o seu caminho. Você tem o poder dos céus a seu favor. Por isso a ordem de Deus nessa manhã para mim e para você é uma só: endireitai vossas veredas, endireitai vossas veredas, endireitai vossas veredas. Oremos. Pai querido, visita-nos nessa hora e nos ajude a endireitar as nossas veredas, para que os montes sejam alinhados, a terra aplanada,
a estrada tortuosa, ela seja retificada, a estrada depreciada, a estrada desnivelada, seja aplanada, a fim de que a gente possa ver além das montanhas, a fim de que a gente possa ver a salvação do Senhor, a fim de que a gente possa ver a obra do Senhor. Estamos no deserto para ver antes o que o Senhor há de fazer. Abre nossos olhos, Senhor, e nos ajude a endireitar nossas veredas, preparando o caminho do Senhor. Essa é a nossa oração, hoje e sempre.